interruptor simples com duas luminárias. Nesta situação, nós vamos ter dois pontos de iluminação, os quais serão acionados por um mesmo interruptor, ou seja, ao acionar a tecla do espelho da parede, eu vou acionar duas lâmpadas ao mesmo tempo. Como que fica essa representação? Então, sempre temos a legenda aqui do lado, né? Caso tenha alguma dúvida, pode parar o vídeo e verificar aqui as informações a respeito de cada simbologia. Nesse caso, a primeira coisa a fazer, né, é identificar os pontos na planta baixa, de acordo, né, com a tabela de divisão e dimensionamento dos circuitos. Então aqui eu tenho dois pontos de iluminação e o interruptor. A primeira coisa que eu vou identificar é a qual circuito pertence esses dois pontos. No meu caso aqui, eu estou dizendo que esses pontos, eles pertencem ao circuito 1, né? Foi calculado lá na minha tabela de divisão e dimensionamento dos circuitos, então eu apenas vou identificar aqui o número do circuito. Após isso, eu vou identificar a carga que eu calculei no quadro de distribuição de cargas de cada ponto deste que eu estou considerando. Nesse caso aqui, ó, os dois pontos, eles possuem a mesma carga, mas de acordo com o seu cálculo, pode ser que em um ponto você tenha 150 VA, 80 VA, enfim, depende, né? Cada um é uma situação, cada projeto é uma situação. E a última coisa que eu vou, então, identificar é o ponto de acionamento. Então, eu vou chamar este interruptor de interruptor A e estou dizendo que ele está acionando esta lâmpada e esta lâmpada. Então, lembrando, né, que a letra, ela serve para simbolizar aquilo que um mesmo interruptor está ligando, está acionando, no caso. Então, depois eu começo a fazer, então, a representação nos trechos, lembrando, né, no sentido do quadro de distribuição, do nosso QDG, né, da direita para a esquerda. Então, eu vou fazer um movimento nesse sentido. O fio está saindo aqui do QDG, passa pelo ponto, né, de iluminação, esse ponto, e tem que chegar até esse próximo ponto aqui também. Então, nesse primeiro trecho, né, eu vou ter representado apenas dois fios, que são, deixa eu colocar minha linha de chamada aqui, para ajudar na organização do desenho. Nesse primeiro trecho, então, eu vou ter o meu fio fase e o meu fio neutro. Então, eu vou pegar aqui a representação do meu fio fase e do meu fio neutro e vou colocar aqui neste trecho. A primeira coisa, depois de fazer isso, é identificar a qual circuito pertence. Então, vamos lá, pertence ao circuito 1 e a bitola que eu calculei para esses fios, que estão lá no meu quadro de divisão e dimensionamento dos circuitos, é uma bitola de 1,5. Ou seja, cada fio desses aqui tem uma bitola de 1,5 milímetros quadrados, certo? Muito bem. Feito isso, eu já posso ir para o próximo trecho. Então, eu preciso analisar agora, né? O que eu vou precisar de fiação até o próximo trecho. Muito bem. Quando nós tratamos de circuitos de iluminação, o fio fase, né? Ele está saindo aqui do quadro de distribuição e ele, na verdade, nesse caso das lâmpadas, o que ele precisa acontecer com ele? Ele precisa chegar até o interruptor. Né? Por isso que aqui nesse trecho nós estamos representando ele, porque ele tem que sair daqui e chegar até aqui. Naturalmente que ele está passando aqui pelo ponto da caixinha de passagem, né? Mas esse fio fase, nesse momento que ele está saindo e chegando até aqui, ó, ele nada tem a ver com a lâmpada que está aqui. Então, o que acontece? Ó? Neste trecho, eu tenho o fio fase e o neutro, porque o fase precisa chegar até aqui, tá? E neste trecho aqui, ó, o que vai acontecer? Ó? Eu não vou ter a representação do fio fase, porque o fio fase, lembram que eu falei, ele precisa chegar até o interruptor. E nesse caso, ó, o interruptor ele está aqui, ó, deste lado de cá. Nesse trecho não tenho influência, por enquanto, né, desse eletroduto aqui, não precisa descer
eu não preciso ter o fio fase aqui. Então, o que acontece? Ó, o meu fio neutro, ele chega na lâmpada e ele precisa chegar na outra lâmpada. Então, por isso que nesse trecho eu vou representar apenas o fio neutro. Lembrando que eu tenho que manter a identificação do circuito, né, circuito 1, e aqui também a bitola, porque é a mesma, são os mesmos fios, na verdade, né, que estão passando aqui. Muito bem, agora então nós estamos fazendo este movimento de saída, né, e vem para esse ponto de iluminação, vem para esse outro. Nós precisamos agora, neste trecho, representar quem? Ó, o fio fase descendo até o interruptor. Então, vamos pegar aqui a linha de chamada, para organizar o desenho, e eu vou representar quem ali, ó? Vou representar o meu fio fase que chegou até aquele interruptor. Claro que eu continuo representando, né, a qual circuito ele faz parte e ainda assim a bitola daquele fio. Até aí tudo bem, então no nosso sentido que vem do quadro em direção aos pontos, nós já fizemos as representações necessárias. Só que agora isso não é ainda suficiente para que eu possa acender essas duas lâmpadas, né? Então eu preciso voltar com um fio chamado retorno, que é um fio que sai do interruptor e precisa chegar até as duas lâmpadas. Então, o que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu vou pegar o fio de retorno, depois que eu já fiz todo esse processo, o fio de retorno nesse trecho, por quê? Porque ele precisa acender, ele precisa sair daqui e acender esta lâmpada, né? Então, eu também identifico aqui o meu fio de retorno, dizendo que ele está ligando esta lâmpada A, e eu ainda preciso mandar, ó, este retorno para que ele chegue até essa lâmpada aqui, porque senão, ó, ele só vai estar ligando essa lâmpada. Se ele não chegar até aqui, ó, ele não liga essa aqui, ó. Então, novamente, eu vou copiar o meu fio de retorno e identificá-lo aqui neste trecho de eletroduto. Então, um resumo básico, né? Sempre primeiro uma análise, o que sai do quadro de distribuição e chega até os pontos, lembrando que quando tratamos de iluminação, o fio neutro, ele jamais vai descer até o interruptor, o fio neutro ele fica nos pontos de iluminação, e eu preciso sempre levar o fio neutro a todos os pontos de iluminação que eu tiver na situação do ambiente. Segunda coisa, lembrar que o fio fase, né, o que ele precisa fazer é chegar até o interruptor. Então, nesse caso, ele não tem nada a ver com a lâmpada nesse momento que ele está saindo, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é levar o fio fase até o interruptor. E aí eu finalizo esta primeira parte, né, que faz esse movimento de saída do quadro e chegada aos pontos. Depois, na volta, eu preciso ligar as lâmpadas, propriamente dito. Então, eu preciso mandar um retorno. E aí, esse retorno, ele precisa chegar sempre aos pontos que eu destinei de iluminação. Nesse caso, eu tenho esse ponto, então eu preciso mandar o retorno desse interruptor, né, nesse trecho, para que ele chegue até esse ponto. E ainda assim, eu preciso continuar mandando até esse trecho para que ele possa, então, ligar esta lâmpada. E assim, então, né, nós fazemos aí a situação de um exemplo de interruptor simples acionando duas luminárias.